Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só: desde o mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Reflexão diária. Isaías 48:12. O Senhor Deus diz: escute, povo de Israel, o povo que eu escolhi. Eu, o Senhor, sou o único Deus, sou o primeiro e o último. 13. Com as minhas mãos, coloquei a terra no seu lugar e estendi o céu. Dei uma ordem, e eles começaram a existir. Deus seja sempre louvado. Você pode mudar o dia de alguém. Faça essa mensagem chegar a outros. Inscreva-se no canal e compartilhe o link. Eu fiquei pensando o que a gente pode fazer quando tudo parece perdido. O que a gente pode fazer quando tudo parece perdido? Joel falou nesse instante que há momentos que na nossa vida as coisas acontecem mais ou menos na quinta marcha. As coisas correm tranquilamente. A gente vai na inércia da vida. Os dias se sucedem, um após o outro, as coisas acabam acontecendo no automático. Há momentos da nossa vida em que as coisas se aceleram. E há momentos em que a dor é profunda. Há momentos em que a vida se desorganiza, que os nossos sentimentos se bagunçam, a gente fica bagunçado por dentro. E eu escolhi esse texto porque ele é um texto bem bagunçado, bem confuso, de um momento extremamente dolorido na vida dos discípulos. Jesus morreu. O sábado é um dia de morte. O domingo ainda não aconteceu. E eles estão aflitos. Todos os discípulos estão profundamente perturbados. E aí acontece o primeiro dia da semana. Capítulo 20 do Evangelho de João. Eu vou ler alguns versículos para vocês. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão, Pedro, e do outro discípulo. Os melhores biblistas dizem que este outro discípulo é o próprio autor, o João. E do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e Maria Madalena disse para eles dois: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo, quer dizer, João, foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo, quer dizer, João, foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro, viu as faixas de linho, bem como o lenço que estava
ou que estivera sobre a cabeça de Jesus, o lenço estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, quer dizer, o João, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Até aí. Mas se você puder ficar com o dedo aí marcando a sua Bíblia, fique, porque eu vou voltar ao texto várias vezes. Querido Deus, dá-nos da Tua bênção. Ajuda-me a falar a Tua palavra hoje pela manhã, de tal maneira que nesse auditório tão vasto, com tanta gente diferente, com tantos sentimentos diferentes, a Tua palavra chegue a corações e a pessoas individualmente. Eu te peço também pela mensagem, quando ela chegar no YouTube, quando ela chegar na rádio, quando ela estiver na internet, aonde ela chegar, em qualquer lugar do mundo, que a Tua bênção esteja com a pessoa que vai ouvir. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Ninguém sabe o tamanho de uma dor, a não ser a pessoa que experimenta ou experimentou aquela dor. Ninguém avalia o sentimento de outra pessoa nas experiências da vida. Se eu digo para você, eu estou com uma dor de cabeça tremenda, você não sabe o que é a minha dor de cabeça. Você pode dizer, isso é uma bobagem, toma aí uma aspirina que você melhora. Ninguém conhece a dor do outro, não adianta. Dor é um sentimento muito individual. Também não resolve dizer a uma pessoa que sofre para pensar no sofrimento de outra pessoa. Não adianta dizer assim, você está triste, pior é quem está passando fome lá na África. Não resolve, a sua dor não passa, porque você está pensando em quem está passando fome lá na África. Não adianta compensar o nosso sofrimento pensando em quem sofre mais do que a gente. Não é aquela coisa do, você está triste, mas você tem as duas pernas, pior é quem é mutilado. Não, isso é um pensamento tosco, não resolve. Então é muito difícil para nós hoje, 2000 anos e tanto depois, imaginar o que representou em termos de dor e de sofrimento a morte de Jesus para os discípulos. Porque a gente não tem ideia o que foi para eles em termos de decepção, de tristeza, ver Jesus crucificado. Olhar para aquele que falou palavras lindas, para aquele que foi companheiro, para aquele que os afirmou, ver ele morto, com o semblante de um cadáver. Nós não temos ideia. Porque a gente sabe, hoje, teologicamente, pelo que Jesus morreu. A nossa teologia diz que Jesus morreu pelos nossos pecados. Isso é parte da nossa teologia. Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas uma pergunta que muitas vezes nós não fazemos é: o que ou quem causou a morte de Jesus?
Por que mataram Jesus? E eles mataram Jesus porque Jesus foi sim assassinado num conluio, num esquema armado entre religiosos e o poder político. Dois poderes mataram Jesus: o poder religioso e o poder político. E Lucas diz isso em Atos dos Apóstolos, quando ele se refere à comunidade judaica: vocês mataram Jesus. Vocês conspiraram contra a vida do Filho de Deus. Então, assim, Jesus se deu por nós, mas ele foi assassinado por dois poderes que se reuniram: o religioso e o político. Por que eu estou dizendo isso? Porque a morte de Jesus, aos olhos dos discípulos, foi a vitória do canalha, do patife. Eles mataram Jesus. O Império Romano se uniu ao império religioso para tirar a vida do Filho de Deus, e os discípulos estão devastados. Tão devastados que eu não tenho como avaliar a dor deles. Principalmente eu que estou, e você que está aqui hoje, 2000 anos depois, não temos como avaliar. Como eu não tenho como avaliar sua dor de cabeça. Como eu não tenho como avaliar se é muito ruim ter uma unha encravada ou não, ou se o mal-estar de uma quimioterapia é terrível. Eu não tenho como avaliar se a sua enxaqueca, se a dor do seu divórcio, se o sentimento de fracasso da sua falência. Eu não tenho como avaliar se o abandono do seu filho ou da sua filha, ou se o abandono dos seus pais. Eu não tenho como avaliar. Jesus ter sido crucificado é o triunfo do poder imperial que devasta os discípulos. Jesus ter sido crucificado foi uma mensagem clara: ninguém se atreva a ir contra o império, que você vai perder. Jesus ter sido crucificado foi a falência dos planos, dos projetos, dos ideais, dos sonhos. Eles estão arrasados, os discípulos estão perdidos. Sábado foi um dia tenebroso. Daí o capítulo. Porque esse capítulo 20, embora ele já se dê no domingo, ele é muito confuso. Maria Madalena vê que removeram a pedra do sepulcro, chama os discípulos, e aí o capítulo é muito cheio de confusão, muito cheio de perturbação, porque é próprio das pessoas que estão passando por uma dor muito grande. Elas ficam confusas, elas se bagunçam internamente. Porque Maria Madalena, ela viu 2 anjos. O texto diz que ela viu 2 anjos. O texto diz que no versículo de número 12, por isso que eu pedi para você colocar o dedo lá no capítulo e não fechar. Quando ela voltou ao sepulcro, tinha 2 anjos lá. É interessante esse relato de terem 2 anjos. Porque na grande maioria das aparições angelicais no Novo Testamento, aparece só um anjo. Por exemplo,
foi só o anjo Gabriel que apareceu para Maria anunciando o nascimento de Jesus. Só tinha um anjo, Gabriel. Mas Maria Madalena vê dois. Ela não vê só um, ela vê dois. E eu acho que é uma nuance da narrativa bíblica aparecerem dois anjos para Maria Madalena, porque mesmo vendo dois anjos, ela continua confusa. Diante de dois anjos, ela ainda está em crise. E aí, é assim, o que o texto quer nos dizer é, quando a gente está muito triste, você pode ver até dois anjos que você vai continuar confuso. Só um. Você podia dizer, mas foi só um anjo. O texto diz, não, foram dois. E ela continuou confusa. E ela está confusa porque ela não consegue perceber o que está acontecendo. Que a pedra do sepulcro foi removida, Jesus já não está mais lá, os lençóis que envolviam o corpo de Jesus estão jogados no chão, o lenço que cobria o rosto de Jesus está dobrado e colocado à parte, e ela está confusa, ela não sabe o que está acontecendo. Pedro tem um relato, João tem outro relato, os discípulos estão perturbados ao extremo com aquilo que para eles foi o evento pior da vida deles. Mataram Jesus, assassinaram o nosso Senhor. E Maria Madalena está tão confusa, e logo ela, que era íntima de Jesus, vê Jesus e não o reconhece. Acha que é o jardineiro. O outro discípulo que entrou com Jesus, ou que entrou com Pedro, para ver o sepulcro vazio, o texto diz que ele creu. O texto diz, ele viu e creu. Depois o outro discípulo, no versículo de número 8, entrou, viu o sepulcro vazio, creu. Mas aí, o Evangelho de João tem entre parênteses, que diz assim, mas ele ainda não tinha compreendido. Olha como eles estão confusos. Ele creu, Maria Madalena está confusa, porque ela vê anjo e não atina. Que eu vou falar por mim, eu não sei vocês, se aparecesse um anjo para mim, eu começava a me tremer, eu fico com medo até de acontecer alguma coisa mais estranha, assim, tipo, ficar borrado. Se apareceu um anjo para mim, brilhando, com roupas brancas. Para Maria Madalena apareceram dois. João entrou no templo, no sepulcro. O sepulcro está vazio. Ele viu, o texto diz, e ele creu. Mas aí vem um entre parênteses e diz assim, mas ele não compreendeu. Porque ele ainda não tinha compreendido. E de novo, porque eu acho que às vezes a gente crê, mas não atina. Nem sempre crer é sinônimo de atinar. Você pode crer e você pode não apreender. Você pode crer, mas você pode não alcançar. E o João entrou no templo, eu fico falando templo, entrou no sepulcro, viu o sepulcro vazio, creu, mas não atinou. Porque muitas vezes a nossa dor, e eu conheço gente que tem
e teve grande dor na vida, que diz assim: pastor, eu continuo crendo, mas eu não me entendo. Eu creio no amor de Deus, eu só não estou entendendo o que eu estou passando na vida. É muito comum a gente crer e nem perceber as implicações do que a gente crê. Na dor é muito comum a gente repetir frases de efeito. A gente repetir frases automáticas. Eu creio. Eu sei. Quando na verdade a gente está muito confuso. E Pedro e João estão confusos. Maria Madalena estão confusos. Como é que a gente sabe que eles estão confusos? Porque o texto diz que, aqui no capítulo 20, ao cair da tarde, versículo de número 19, do primeiro dia, quer dizer, do domingo, isso aconteceu de manhãzinha cedo, de madrugada, quando chega no finzinho do dia, os discípulos estão trancados, com as portas trancadas e fechadas, versículo de número 19, porque eles estão com medo dos judeus. Com medo dos judeus. Jesus ressuscitou, Pedro e João entraram no sepulcro, viram, João creu, Maria Madalena viu 2 anjos, ouviu a voz de Jesus, Jesus disse para ela: sou eu, Maria. Ela disse: tu és o meu mestre, Rabone. E no fim da tarde, depois de tudo isso, eles estão trancados num quarto. E estão trancados porque eles estão com medo. Tomé não estava na sala. Tomé não viu nada disso. Tomé estava no outro canto, sei lá onde é que ele estava. Ninguém sabe onde é que Tomé estava. Estava visitando a sogra dele. Aí Tomé volta. Chega lá, vê todo mundo trancado na sala. E Tomé diz: eu quero aqui salvar a pele do Tomé. Porque todo mundo pega no pé do Tomé. Até rimou, né? Todo mundo pega no pé do Tomé. Tomé é o famoso que duvida. E todo mundo diz: Tomé é o cara que duvidou. Tomé não sei. Pega leve com Tomé. Pense na seguinte situação. Os discípulos estão todos trancados numa sala, com medo. Tomé chega lá da visita que ele foi fazer na sogra dele e diz: o que está acontecendo aqui? O que é que vocês estão? O Senhor ressuscitou. Olha a mensagem ambígua, contraditória dos lábios dos discípulos para o Tomé. O Senhor ressuscitou e nós estamos trancados aqui com medo. Você creria? Eu não creria. Como assim? O Senhor ressuscitou e vocês estão trancados aqui com medo dos judeus? Eu não creria. Porque muito da nossa mensagem, muito da credibilidade da nossa mensagem, não é o que a gente diz, é como a gente vive aquela mensagem. E o Tomé não acreditou, e eu também não acreditaria, porque é completamente contraditório. Você dizer que você viu o sepulcro vazio, que Jesus triunfou sobre o Império Romano, que você ouviu a voz de Jesus no jardim e que você sabe que o Senhor vive e que Roma não é tudo aquilo que pôs a ser,
que o poder político e o poder religioso que se macumunaram para matar Jesus, na última instância não tiveram triunfo nenhum, porque o Senhor estava com Jesus e Ele ressuscitou dos mortos. E vocês estão trancados com medo? Eu não creio. E Tomé não creu, ele disse: não, eu não creio. Vindo dos lábios de vocês, eu não creio. Eu preciso tocar nele, porque do jeito que vocês estão falando, com a certeza com que vocês estão falando, eu não creio. Eu não sei se eu já contei para vocês, quando eu era adolescente, eu era recém-convertido, era moleque, adolescente. E eu ainda, assim, tinha todas as crises de um adolescente, de alta afirmação e tal. E eu ia por uma das ruas de Fortaleza, essas ruas que não tem trânsito, Rua Guilherme Rocha, não tem trânsito, é só pedestre. E eu ia caminhando às 3, 4 horas da tarde e tinha um desses pregadores de rua. Acho que eu já contei aqui para vocês. Pregador de rua, desses que prega na esquina. E eu, novo convertido, vendo um pregador desses de rua, evangelista de rua, parei para ouvir. E ele pregando lá o evangelho, eu fiquei assim, impressionado com ele pregar. Aí no meio da pregação dele, ele disse: olha, vocês aí que estão aqui, estão achando que eu sou doido? Eu não sou doido, não. Tem muito crente, tem muita gente que é de Jesus também. Quem é de Jesus aqui nessa roda, levanta a mão. Aí eu me lembrei daquele texto que Jesus diz assim: se alguém me confessar diante dos homens, eu confesso diante do Pai. Mas se alguém me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Eu falei: nossa, eu tenho que... Mas eu, adolescente, morrendo de vergonha ali no meio da rua, aí levantei a mão só assim, ó. Só pela metade assim, né? Eu falei: vai que, né? Eu vou ficar me expondo aqui no meio da rua. Aí o cara viu a minha mão pela metade. O pregador viu. Falou: ô menino, está com vergonha de Jesus? Aí eu: não. Então levanta as duas. E ninguém mais estava de mão levantada, e fiquei só eu no meio da rua com as duas mãos levantadas. O mico foi maior. Por que eu estou dizendo isso? É que muitas vezes o nosso testemunho de Deus, de Jesus, ele é covarde, ele é hesitante, ele é medroso. E a gente fica sem saber por que o outro não crê. Por que o Tomé não creu? Porque o testemunho que saiu da boca da Maria Madalena, do João, Pedro, foi um testemunho hesitante. Ele não tinha força. E é muito interessante que o texto nos diz que uma semana depois, as portas continuavam trancadas. Os discípulos estavam com medo. E eu resgato aqui um pouco do Tomé por causa disso, que Jesus não repreendeu Tomé. Jesus chamou Tomé e disse assim: vem cá, Tomé, deixa eu te falar. Toca aqui, ó. Eu ressuscitei, sim. Ele não repreende seu incrédulo. Ele diz: não, creia. Porque mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Então, nesse texto, eu quero ajudar você, que está
talvez passando por um problema, uma dificuldade, uma dor, e eu não sei como avaliar a sua dor. Eu não posso avaliar, eu não posso dizer dói muito, dói pouco, deixa disso, isso é bobagem. Eu não posso falar isso para você. Porque pode ser uma bobagem para mim o que você está passando, mas para você é muito importante. Pode ser apenas uma dor de cabeça leve, na minha avaliação, mas para você está lhe desestabilizando. Para os discípulos, desestabilizou, devastou. Mas há algumas coisas que a gente pode perceber na nossa caminhada de fé que pode nos ajudar. E eu já tentei mostrar algumas coisas aqui, mas eu quero pontuar pelo menos 3 aqui que eu quero pontuar para vocês hoje de manhã. Quero ser mais enfático em 3. A primeira é que nossa caminhada de fé, a minha, a sua, a de Tomé, a de Pedro, a de João, a caminhada de fé de Maria Madalena, não é um crescendo. A caminhada de fé de todos nós, ela tem altos e baixos. E o texto fica claro que Maria Madalena, a que comunicou, que abriu, que rasgou o verbo, o Senhor vive, se sentiu depois perdida. Pedro, João, que viram o túmulo vazio e os lenços jogados no chão, depois hesitam. Que o grupo dos discípulos está perdido. E isso não é nenhum demérito, porque a dor faz isso com a gente. Torna as nossas palavras hesitantes, o nosso testemunho frágil. A gente titubeia. Essa proposta cristã que está aí no mercado dos evangélicos no Brasil, de que sua vida é só crescer, 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 sucesso, vitória, conquistas espirituais cada vez mais apoteóticas, isso é mentira. A vida da gente tem altos e baixos, sobe e desce. A gente tem crise de fé, sim. Asaf diz no Salmo de número 73 que quase que os seus pés se desviaram. Essa ideia de que você, ao ter Deus no coração, é só de vitória em vitória, de conquista em conquista, é mentira. É uma proposta religiosa mentirosa, não tem nada a ver com o Evangelho. Haverá momentos em que você vai achar que Deus está em silêncio, que os céus são de bronze. Vai ter dia que você vai se sentir o mais ateu de todos os ateus. Vai ter dias, mulher, em que você vai questionar. Você vai passar, e São João da Cruz, o grande místico medieval, chamava de a noite escura da alma. E deixa eu falar uma coisa para vocês, Deus aguenta o tranco. Deus não nos abandona e nem fica decepcionado e nem fica amuado e nem joga maldição em cima da gente quando a gente está nesses vales. Por isso é que os salmos estão lotados de expressões de indignação, de questionamentos.
gente que brigou com Deus. Eu antigamente me escandalizava quando eu ouvia alguém dizer assim, cara, fulano está brigando com Deus. Eu dizia, ai, que blasfêmia, não se briga com Deus. Deus aguenta o tranco das nossas brigas com Ele. Eu tenho dúvida, sim. Questiono, sim. Gente que tira de letra tudo da vida. Não tem crise, não tem dor. Não tem problema que o abata. Tem gente que não se abate com nada. Eu morro de medo de gente assim. Eu fico me questionando sobre gente que já perdeu tudo e mantém um discurso triunfante. Sabe, aquela coisa assim, morreu um filho, que eu não consigo imaginar a dor de uma mãe perder um filho. Mas pastor, perdeu um filho, mas olha, manteve-se, não derramou uma lágrima. Isso é que é fé. Eu digo, isso não é fé. Isso é negação da realidade. Isso é fuga. Eu suspeito, sim, de gente que é campeã em tudo. Por que eu suspeito de gente que é campeã em tudo? Porque os grandes heróis da fé, da Bíblia, foram pessoas que tiveram altos e baixos, todos eles. Gideão questionou Deus. Isaías se sentiu inadequado e disse, eu sou pecador e habito no meio de um povo que é pecador. Moisés pediu a Deus que não incluísse ele na lista, porque ele era gago, e disse, não, Deus, eu não. Abraão se precipitou e acabou fazendo um filho numa escrava, Agar, que não era para ter nascido. Abraão mentiu, questionou a fé que ele dizia ter. Asaf, que eu acabei de mencionar para vocês, no Salmo de número 83, ele diz, Deus, não fica mudo, não emudeça comigo. E dos coraitas, que eram músicos do Antigo Testamento, nós temos um salmo, o Salmo 44, que é um dos mais doloridos da Bíblia, em que ele diz assim, desperta, Senhor, porque dormes. Essas são as expressões de crise da Bíblia. E aqui no capítulo 20, nós encontramos o grupo de discípulos bagunçados, perdidos, sem saber o que fazer. Claro, a dor é grande. Claro, a tribulação é enorme. E é nessa hora que Jesus entra na sala. E ao invés de dizer, que vergonha, que tristeza, que horror, ele entra na sala que eles estão trancados e diz, paz. E sopra sobre eles o Espírito Santo. E diz, recebam o Espírito Santo de Deus. Olha que coisa linda. Ao invés de repreender, de condenar, de cobrar, de exortar, ele sopra sobre eles o Espírito de Deus. Olha que lindo. Então, se você está passando por dor, e você está questionando, você está ateu, você está no fundo do poço,
Deus não vai hoje pegar você e repreender e cobrar. Deus vai acolher você e dizer: paz, receba o Espírito. E é interessante que Ele sopra sobre eles o Espírito Santo. E é interessante porque o Espírito de Deus é sopro. A palavra hebraica para espírito é ruá, e ruá é sopro. Então Ele sopra. Quer dizer, em outras palavras, Ele dá fôlego. Ele dá o fôlego de Deus para o abatido. Olha que lindo. Jesus dá o fôlego de Deus para quem está abatido. É como se dissesse assim: vem cá, senta aqui e respira. Vem cá, respira. Porque o ambiente está trancado, as portas estão fechadas, o ar está viciado. E Jesus traz um fôlego para aquele que está abatido. Mas o que é interessante é que a ação do Espírito Santo, quer dizer, esse fôlego de Deus, ele não é para sempre. O fôlego de Deus é pontual, quer dizer, é agora. Mas isso não significa que você não vai precisar de outros fôlegos de Deus na frente. Porque em Atos 1:8, eles precisaram de novo do fôlego de Deus. Eles estavam reunidos em Atos capítulo 2, e veio sobre eles o Espírito Santo. Veio o fôlego de Deus sobre eles. Porque Jesus tinha acabado de ir embora e eles precisam agora de fôlego. Mas lá na frente, em Atos capítulo de número 6, a igreja estava numa crise, porque estava havendo preconceito e na divisão da cesta básica, como a gente faz aqui na Bethesda, a igreja primitiva fazia, levantava alimentos para dividir com as pessoas que estavam passando necessidade, e estava tendo preconceito. Judeus que eram de origem grega estavam sendo preteridos, estavam sendo esquecidos. E a igreja nessa angústia precisou de um novo fôlego. E em Atos capítulo de número 6, versículo de número 3, eles estão numa reunião de oração, e o Espírito de Deus vem e traz um novo fôlego para a igreja. Atos capítulo de número 13, versículo de número 2, Paulo e Barnabé precisam ir numa viagem missionária e precisam de fôlego, e o Espírito vem e traz fôlego. E deixa eu dizer para vocês, talvez hoje de manhã, e quem nos ouve e nos assiste pela internet, esteja precisando agora de um fôlego de Deus. E Deus vai sim soprar sobre você um fôlego novo. Mas isso não significa que esse fôlego vai durar durante 7, 8, 10 anos, não. Talvez mês que vem você precise de um novo fôlego. E no outro, você diga: Senhor, sopra sobre mim o teu Espírito de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos desse fôlego de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo. Porque na vida a gente precisa, não precisa? Tem horas que a gente diz assim: poxa, eu estou tão bem hoje. Mas deixa eu lhe dizer, a semana que vem é bem possível que você vai precisar do fôlego de Deus de novo. E eu quero terminar dizendo assim: o cuidado principal de Deus conosco tem a ver com a nossa principal carência. Qual é a nossa principal carência na vida? Paz. Paz. Jesus entra, sopra sobre eles o Espírito, e qual é a palavra que Jesus diz para eles? Paz.
paz seja convosco. Por que eles estão precisando de paz? Porque aquele é um momento devastador para eles. Em Atos, em João, no Evangelho de João, Jesus é chamado no Evangelho de João por diversos títulos. João o chamou de unigênito do Pai. Depois, o próprio João chama ele de o Verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne. André disse para Pedro, seu irmão, achamos o Messias. Depois, Natanael diz, ele é o mestre de Israel. Depois da multiplicação dos pães, o povo gritava e clamava dizendo, este sem dúvida é o profeta que vem ao mundo. O próprio Jesus diz aos judeus que ele era o verdadeiro maná, quando ele disse, eu sou o pão da vida, o pão verdadeiro que alimenta vocês de vida. Ele teve a ousadia de se chamar maior do que Abraão, porque ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, ele é a porta, ele é o caminho, ele é a ressurreição e a vida, ele é a verdade. E todas essas verdades que são ditas no Evangelho de João acabaram de ruir, cair por terra. E os discípulos estão carentes de paz, porque todas as expectativas que eles tinham de Jesus estão no chão. E aí, é interessante, porque Jesus disse, olha, eu não vou mais chamar vocês de servos, eu agora vou chamar vocês de amigos. Mas eles creram, mas não atinaram. Porque Jesus era o Verbo, era a porta, era a ressurreição e a vida, era o bom pastor, era o mestre de Israel, era o profeta que havia de vir. Mas amigo, a gente só descobre quando a gente está em tribulação e ele é o ombro que nos traz paz. Qualquer amigo. Provérbios 17:17 diz assim, a todo tempo ama o amigo, mas é na tribulação que nasce o irmão. Diga comigo, repita comigo, diga assim, a todo tempo ama o amigo, mas é na tribulação que nasce o irmão. Eles conheciam Jesus como mestre, como profeta, como porta, como bom pastor, como Messias, como unigênito do Pai, como rei de Israel. Faltava eles conhecerem Jesus como amigo. E em qual circunstância eles descobrem o irmão, o amigo irmão, o irmão amigo? Na hora da tribulação. Quando ele entra na casa e diz paz. Aí eles perceberam, esse cara é nosso amigo. Ele é o nosso amigo. Deixa eu falar para você, no dia que você estiver passando pela maior tribulação da sua vida, e você abrir o seu coração para o fôlego de Deus, você vai descobrir que Jesus não é mestre, profeta, Senhor, Deus, só. Você vai descobrir a coisa mais preciosa que alguém pode descobrir na vida, que Ele é nosso amigo, nosso irmão, porque é na tribulação que nasce o verdadeiro irmão, amigo, irmão.
Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas às vezes nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades, não nos deixam enxergar a realidade, ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida. Vida é essa com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.